Você identificou a paisagem? Lá no fundo nós temos o prédio mais alto de Carambeí. E isso me reporta lá para Gênesis 11, né? Quando os homens intentaram construir uma torre, a Torre de Babel, eles se uniram para edificar essa torre e estavam conseguindo o seu intento. Aí o texto bíblico diz que o próprio Deus, ele desceu à terra e dividiu os homens, separou os homens, né? Foram onde nasceram as línguas diferentes umas das outras, os idiomas diferentes uns dos outros. E essa torre é a Torre de Babel, né? Mas mais adiante você vai ver o reinado da Babilônia, tudo está interligado. Mas enfim, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o próprio Senhor Deus, ele diz ali, né, em Gênesis 11, que quando o homem está unido, ninguém pode segurar os seus intentos. Quando o homem está unido, ele vai prosperar, ele vai atingir o seu objetivo. É um princípio bíblico isso. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus, antes de subir aos céus, depois da ressurreição dele, ele determina esse mesmo princípio para os discípulos. Estejam unidos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram. Na realidade ele falou para mais de 500 pessoas, né? Mas 120 das 500 obedeceram. E no dia de Pentecostes, a promessa foi cumprida. Como eles estavam unidos, o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali teve início a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que não é uma religião, como eu sempre digo. Mas, enfim, o princípio é que quando nós estamos unidos num objetivo, nós atingimos esse objetivo. Então, eu aprendo aqui que por isso que a religião hoje é tão dividida. Porque ela dividiu. Não seguiu os princípios do Senhor Jesus e cada religioso procurou fazer a sua própria vontade, por isso que ela é dividida. E Jesus diz mais ainda, né, que a casa dividida ela não vai prosperar, a casa dividida ela vai se deteriorar. Então por isso que a religião é tão dividida, né, porque ela não seguiu o princípio. Mas como lá em Babel, as línguas, os idiomas foram divididos, surgiram os idiomas, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo uniu os idiomas, né? Uniu. De que maneira? Uma só língua. A língua do céu, o idioma do céu. Para você que tem intimidade, você sabe do que eu estou falando. O idioma do céu, o idioma que a igreja, a noiva, profere para falar com o Pai. Porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e com línguas do céu. Tenham todos uma semana abençoadíssima na presença do Pai Celestial, na presença do nosso amigo Espírito Santo, que dirige a nossa vida e que nos une num só propósito.